A distância ou o espaço percorrido corresponde ao somatório dos módulos dos deslocamentos escalares, sendo que o deslocamento escalar é a diferença entre posições, ou seja, vamos admitir que, num dado exemplo, o movimento é de A para C e para B. Então, neste caso, eu teria um espaço percorrido do A até ao C de 20 metros e de C para B, portanto, teria 20 mais 10, que seriam 30 metros. No entanto, o valor do deslocamento escalar seria apenas a diferença entre a posição inicial e a posição final, que seriam apenas 10 metros. Imaginem vocês que o movimento agora era de BCA. Ora, se o movimento for de B para C e para A, o espaço continuaria a ser de 30 metros, mas o deslocamento escalar já seria de menos 10 metros. Portanto, nós temos aqui uma diferença importante entre estes dois conceitos. É que o espaço percorrido é sempre positivo e sempre que o corpo se move, o espaço percorrido aumenta. O valor do deslocamento escalar pode ser positivo ou negativo e nem sempre um corpo que se mova tem um deslocamento escalar, porque quando as posições inicial e final coincidem, o deslocamento escalar será nulo. Neste caso, o deslocamento escalar negativo significa que o corpo se moveu no sentido convencionado, como o sentido negativo para o movimento. Qual é a diferença entre rapidez e velocidade escalar? Nós sabemos que a rapidez média é o quociente entre o espaço e o intervalo-tempo e a velocidade escalar média há de ser igual ao quociente entre o deslocamento escalar e o intervalo-tempo. No sistema internacional, ambas se medem em metro por segundo e estes dois valores serão iguais quando estes dois valores serão iguais. Ou seja, quando o movimento é retilíneo e não há inversão de sentido, o módulo destas grandezas é igual. Há mais um pormenor que é importante, é quando nós representamos os gráficos. Vamos imaginar que nós temos um gráfico com este formato. Se for o gráfico posição-tempo, eu sei que o declive do gráfico da posição corresponde ao valor da velocidade, portanto, esta grandeza está associada ao declive do gráfico posição-tempo, e então eu vejo que aqui tem um declive positivo, um declive nulo e um declive negativo, então eu teria uma velocidade positiva, uma velocidade nula e uma velocidade negativa, tem que ver com o movimento. Nestes pontos aqui, é quando o corpo está a alterar o tipo de movimento, não é? Ele aqui tinha movimento em sentido positivo, aqui está em repouso, e agora aqui está a mover-se no sentido negativo. O declive do gráfico velocidade-tempo passa a ser a aceleração média, que é igual ao ΔV sobre ΔT. Então imaginem vocês que nós temos aqui o gráfico velocidade-tempo. O que nós temos que saber do gráfico velocidade-tempo, eu vou destacá-lo porque este é mais importante em termos de análise. Se o declive é a aceleração, então eu aqui vou ter aceleração positiva, aqui tenho aceleração nula e aqui tenho aceleração negativa. Não há relação alguma entre o sinal da aceleração e o tipo de movimento, ou seja, aquela associação que vulgarmente vocês realizam de aceleração positiva, movimento acelerado e aceleração negativa, movimento retardado, não se pode realizar, porque não faz sentido nenhum. O que define o tipo de movimento é a norma da velocidade. Se a norma da velocidade aumenta, então passamos a ter movimento que é acelerado. Se a norma da velocidade diminui, o movimento é retardado. Quando a norma da velocidade é constante, então temos movimento uniforme. Ora, vejam aqui. Aqui a aceleração é positiva, porque o declive do gráfico é positivo. Por outro lado, o movimento é retardado. A norma da aceleração é positiva, na segunda parte do gráfico, mas o movimento já é acelerado. Aqui a aceleração é nula, o movimento é uniforme. Aqui a aceleração é negativa, o movimento é retardado, mas aqui a aceleração é negativa, mas o movimento já é acelerado. Portanto, não é o sinal da aceleração que define o tipo de movimento. Finalmente, neste gráfico, estes pontos aqui são os pontos onde a velocidade troca de sinal, o que significa que o sentido do movimento também se altera. Então o movimento está a passar de movimento sentido negativo para sentido positivo e aqui sentido positivo para sentido negativo, uma vez que o sentido é dado pelo sinal da velocidade. A área do gráfico está relacionada com a distância percorrida. Portanto, se eu chamar esta parte aqui área 1, esta área 2, esta área 3, a distância total será igual à soma das áreas 1, 2 e 3 e
Se eu quiser calcular o valor do deslocamento escalar, o deslocamento escalar será igual à área 2, subtraída pelas somas das áreas 1 e 3. A força e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Por outro lado, o vetor velocidade tem a direção tangente à trajetória. Então vejam, esta figura está errada porque a aceleração e a força não têm a mesma direção e sentido. Pelo mesmo motivo, tenho esta. Finalmente, no C está errado porque a velocidade não está tangente à trajetória. Consequentemente, só pode ser a opção D. Indique com base na informação contida no texto o número de voltas em torno da Terra que um satélite de GPS efetua durante um dia. Ora, como dizia que o período era de 12 horas, então, num dia, efetua um total de 2 voltas, porque um dia tem 24 horas. Calcula a rapidez média. Ora, a rapidez média é igual à distância percorrida sobre o intervalo de tempo. A distância percorrida é igual a 2π vezes o raio sobre o intervalo de tempo. Isto dá 2π vezes o raio. O raio dá 2,64 expoente 7. 2,64 expoente 7 sobre o intervalo de tempo, que será 12 vezes 3.600. Para as 12 horas, nós teríamos isto. Para 6 horas, nós temos, imaginem, o satélite partir daqui, em 6 horas vem para aqui. O vetor de deslocamento é um vetor que vai da posição de início para a posição do fim, chama-se deslocamento. E a sua norma é o comprimento, é o dobro do raio. Portanto, vai ficar 2 vezes o 2,64 vezes 10 elevado a 7 metros. As interações fundamentais que vocês conhecem são 4, que é a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a fraca. Neste caso, a interação que é referida é a interação gravitacional. As outras serão, como eu disse, eletromagnética, a força nuclear forte e ainda a força nuclear fraca. Só para recapitular, a força gravitacional deve-se à propriedade dos corpos que se chama massa, a força eletromagnética tem que ver com as cargas elétricas, a força nuclear forte tem que ver com a coesão do núcleo, ou seja, é a força que se estabelece entre as partículas nucleões, e a força nuclear fraca é a força que medeia o decaimento radioativo, ou seja, de vez em quando as partículas do núcleo desintegram-se em partículas mais pequenas e a força que é responsável por essa interação é a força nuclear fraca. Vamos imaginar o nosso planeta, a Terra, e vamos imaginar a Lua. Vamos imaginar um segmento de reta aqui nos dois centros de massa e vamos imaginar um objeto que está exatamente a metade da distância dos dois. Ora, eu sei que a lei da gravitação universal diz-me assim: a força gravítica que é exercida por um objeto depende da massa de um corpo, da massa desse objeto sobre a distância ao quadrado. Neste caso, este objeto está à mesma distância da Terra e da Lua. A massa do objeto é esta, isto aqui será a massa do outro corpo. Portanto, ou será a massa da Terra ou a massa da Lua. Como a massa da Terra é obviamente superior à massa da Lua, então a força gravítica que a Terra exerce sobre um objeto situado à mesma distância da Terra e da Lua é superior à força gravítica exercida pela Lua. No ponto médio, a força gravitacional seria nula. Está errado porque a força exercida pela Terra é mais intensa. Na superfície da Lua, a norma da força que a Terra exerce é nula. Está errado, porque uma força gravítica tem um alcance infinito, ela faz sentir a distâncias infinitas. E é por esse motivo, por exemplo, que nós temos as marés. A maré tem que ver com a deformação da água do mar, que é puxada mais para um sítio ou mais para o outro, por ação da força gravítica que a Lua exerce sobre o nosso planeta. Agora, como a maior parte do planeta que nós vemos é rochoso, nós notamos uma mudança de forma na parte do planeta que é deformável. Na superfície da Lua, a norma da força que a Terra exerce sobre o herói é inferior à que é exercida pela Lua. Está correto, não é? Caso, se vocês largarem um corpo na superfície da Lua, o corpo cai para a Lua, não cai para a Terra. Portanto, a Lua exerce uma força mais intensa e, finalmente, na superfície da Lua, a Terra exerce uma força superior. Está errado. Tendo em conta a afirmação anterior, isto é, quando os astronautas caminham na superfície da Lua, aparentemente são mais leves. Isto acontece porquê? Porque a força gravítica, que é o peso, é igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade local. Como a aceleração da gravidade na Lua é inferior à da Terra, então o corpo na Lua é menos pesado, no entanto tem a mesma massa. E por isso nós temos que ter a mesma inércia. A inércia na Lua é menor que na Terra, não é menor, é igual. As forças gravíticas da interação com a Lua são nulas? Obviamente não. A força gravítica que resulta da interação com a Lua é proporcional à massa da Lua, está correto. Portanto, fica a força gravítica é dada por G
vezes a massa da Lua, vezes a massa do astronauta sobre o raio da Lua ao quadrado, e a força gravítica que atua em cada astronauta, resultante da interação com a Lua, é independente da massa do astronauta. É falso, porque se o astronauta tem mais massa, é mais pesado. A força gravítica exercida pela Terra num corpo à sua superfície sobre a força gravítica exercida pela Lua num corpo à sua superfície são dadas por G, massa da Terra, massa do corpo sobre o raio da Terra ao quadrado, G, massa da Lua, massa do corpo sobre o raio da Lua ao quadrado. O G simplifica com o G a massa do corpo com a massa do corpo. Portanto, vai ficar massa da Terra vezes raio da Lua ao quadrado e massa da Lua vezes o raio da Terra ao quadrado. A massa da Terra é 81 vezes a da Lua e o raio da Lua é 0,272 vezes a Terra. Então, por substituição, onde tem massa da Terra, vou pôr 81 vezes a massa da Lua e vou pôr, no raio da Lua, vou pôr 0,272 vezes o raio da Terra ao quadrado. E aqui vai ficar a massa da Lua e o raio da Terra ao quadrado. Ora, tudo devidamente simplificado vai dar 6. Sempre que nós analisamos gráficos, vejam que tipo de gráfico é. É um gráfico de posição-tempo. O declive dá-me a velocidade, ou o valor da velocidade, mais concretamente. O sinal do declive tem que ver com o sentido do movimento. A velocidade do carro varia de 0 para 1. Está correto, varia de 0 para 1, porque o declive varia. O carro move-se no sentido positivo de 2 para 3. Ora, no intervalo de 2 para 3 está-se a mover no sentido negativo. O movimento do carro é retardado de 3 para 4. Não é retardado, o movimento é uniforme no sentido negativo. O movimento do carro é uniforme de 1 para 2. Ora, de 1 para 2 está em repouso. O valor da velocidade é negativo de 3 para 4, é verdade. A distância que separa o carro do marco quilométrico é máxima no intervalo de tempo de 1 para 2, está correto. O marco quilométrico é a origem do referencial e o carro, no intervalo de tempo de 1 para 2, está na posição 25, que é a posição mais afastada da origem do referencial. A distância percorrida pelo carro no intervalo de tempo de 0 para 1 é maior do que de 2 para 3, portanto está errado, é exatamente a mesma distância, e a norma da velocidade 2 para 3 é maior que de 3 para 4, é verdade, porque o modo de declive é mais acentuado. O corpo é lançado para cima e o referencial é possível para cima, portanto, a velocidade inicial é positiva porque tem um sentido de referencial. Então, nós vamos ter que começar com um sinal positivo para a velocidade. Assim, vamos já excluir este gráfico e este gráfico. Depois, o corpo, durante a subida, a sua velocidade irá diminuir, porque ele é lançado para cima, mas a força gravítica atua no sentido oposto e, portanto, uma força que atua no sentido oposto à da velocidade irá fazer diminuir o valor da velocidade. Então, este gráfico está errado. Aqui ocorre a inversão de sentido, portanto, será o ponto da altura máxima, só que aqui pede-me para representar o movimento até atingir novamente o ponto de partida, o que significa que o corpo vai descer. Ora, se o corpo vai descer, vai ter velocidade negativa e, portanto, aqui falta a parte negativa do gráfico. Portanto, só pode ser o gráfico A. Considera a tabela, indica em qual dos astros o astronauta se encontra quando realiza a atividade descrita. Ora, aqui diz-me no texto que ele demora 1,5 segundos a atingir o ponto mais alto da trajetória, portanto, este ponto é o ponto 1,5 segundos. A aceleração que corresponde ao declive do gráfico será igual a 0 menos 5,7 sobre 1,5, isto dá menos 3,8 metro por segundo quadrado. Então, a norma da aceleração deste movimento será 3,8 metro por segundo quadrado, portanto, estará em Marte. Ora, quando nós lançamos um objeto para cima, o ponto mais distante de nós que esse objeto alcança não é nada mais, nada menos do que o ponto onde ele inverte o sentido e depois vai começar a descer e vai se aproximar novamente de nós. Ora, como nós já tínhamos concluído que a posição onde ocorre a inversão de sentido é aqui no instante 1,5, então nós aqui podemos calcular o valor da distância máxima em relação ao ponto de partida. Portanto, a distância máxima será igual a 5,7 vezes 1,5 sobre 2. Portanto, 5,7 dá uma distância de aproximadamente 4,3 metros. A estratégia é sempre a mesma, que é nós marcamos no centro de massa 2 eixos que são sempre perpendiculares entre si, sendo que um desses eixos tem que coincidir com a direção do movimento, ou seja, tem que coincidir com o vetor de velocidade. Neste caso será o eixo de X. A partir daqui vou marcar as forças. Esta será a tal força F. Reparem que a massa é de 5, o peso será 5 vezes 9,8, anda ali perto de 50. Portanto, para manter aqui a escala com esta figura, vou só aqui aplicar uma alteração de escala ali à força F. Depois, a reação normal vai ser menos intensa que o peso, porque a força F tem uma componente vertical. E então, como é que nós chegamos a essa conclusão? Com esta estratégia,
o que é correto fazermos é decompormos a força ou as forças que não estão aplicadas nos eixos. E passamos a ter, então, a componente horizontal da força F e a componente vertical da força F. E o que eu sei é que a reação normal somada com a componente vertical da força F terá o mesmo módulo do que o peso. Se esta força fosse perfeitamente horizontal, então a reação normal e o peso teriam o mesmo módulo, que não é o caso. E então, agora diz-me assim, determina a intensidade da força que é aplicada pelo plano sobre o corpo, portanto será a reação normal, e eu escrevo força resultante na direção vertical igual à massa vezes a aceleração na direção vertical, reação normal mais a componente vertical da força menos o peso vai ser igual a zero, porque não há aceleração na direção vertical. A reação normal somada com a força F, que é 30 vezes o seno 30, menos 5 vezes 9,8 será igual a zero. E daqui retiramos que o valor da reação normal, 5 vezes 9,8 é 49, 49 menos 15 dá um total de 34 newtons. A norma da aceleração, que é adquirida pelo corpo, ora a aceleração só existe na direção em que vamos ter variação da velocidade, portanto na direção de x, e vamos à direção de x, fazemos força resultante em x igual à massa vezes a aceleração em x, então temos a força F em x, a massa vezes a aceleração em x, a força F em x será igual à força F, que é o 30 vezes o cosseno de 30 graus, é igual à massa, que será 5 vezes a aceleração em x. Portanto, 30 sobre 5 dá 6, 6 vezes o cosseno de 30, que é raiz 3 sobre 2, dá 3 vezes a raiz 3, portanto dá à volta de 5,2, mais ou menos. Ou seja, a aceleração em x é perto de 5,2 metros por segundo quadrado. Portanto, a lei da dinâmica que está aqui em causa é a primeira lei. A primeira lei diz uma coisa mais ou menos simples, que é quando a força resultante é igual a zero, temos duas alternativas. Ou temos o repouso, ou temos movimento retilíneo uniforme. Neste caso, o corpo vai se mover com movimento retilíneo e uniforme. Nas mesmas condições do corpo A, outro corpo B, com o dobro da massa, é submetido à aplicação da força 1. A concluir-se que, ora, se eu exerço a mesma força num corpo com diferente massa, o corpo vai adquirir diferente aceleração. Qual é o corpo que tem maior massa? O que tem maior massa é o corpo B. Se o corpo B tem maior massa, ao ser atuado pela mesma força, vai ser o corpo que vai ter menos aceleração. Portanto, a aceleração do corpo B será inferior à aceleração do corpo A. E agora diz assim, o corpo B vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Isto está errado porque isto era movimento uniforme. O corpo B vai variar a sua velocidade sempre no mesmo valor. Verdade. Isto é a mesma coisa que dizer que o corpo B vai ter uma aceleração constante. É menor que a do A, mas continua a ser constante. O corpo B vai mover-se com velocidade de valor constante. Isto era sinónimo da afirmação A. Ou a velocidade do B aumenta mais rapidamente que a velocidade do corpo A. Portanto, significaria que o corpo B tinha mais aceleração, e não é verdade. Para a mesma força, se ele tem mais massa, terá menos aceleração. Relativamente às equações de movimento, o que é importante vocês saberem, as equações de movimento ou equações da cinemática só se aplicam, em primeiro lugar, ao movimento retilíneo. E para o movimento retilíneo, ou para o uniforme, ou uniformemente variado. Logo, se vocês tiverem um corpo que se desloca numa calha que é irregular, ou seja, o movimento não é retilíneo, não podem usar estas equações. A posição de um corpo depende de posição do início, da sua velocidade do início e da sua aceleração. Estas grandezas que cá estão são as condições iniciais do movimento. Esta é a variável dependente, é o que varia ao longo do tempo. Cada uma delas poderá ser positiva ou negativa consoante o seu sentido e o referencial, obviamente. E aqui ainda vamos ter o intervalo de tempo. Em particular ali o intervalo de tempo ao quadrado. Porquê é que eu estou a colocar o intervalo de tempo e não apenas o tempo? Então, para recapitular isto, se nós tivermos um intervalo de tempo em que o instante inicial é o instante zero, então fica assim. Intervalo de tempo é o instante do fim menos o instante do início. Se este for zero, o intervalo de tempo é o instante final. Portanto, nós aqui pomos só um T. Mas naqueles movimentos, e nós fizemos alguns nas fichas, em que tinham dois objetos e um começava-se a mover 2 segundos mais tarde, imaginem, no instante 5, se o corpo se começa a mover no instante 2, eu não posso colocar aqui um 5, porque esta equação para esse corpo não tem validade durante 5 segundos. Então nós temos que indicar aqui de facto o intervalo de tempo. Ou seja, resumindo, o valor que aqui vai estar não é o valor do instante, mas é o valor durante o qual o corpo se está a mover. Portanto, é o intervalo de tempo de movimento. A equação da velocidade será a velocidade é igual a
depende da velocidade do início e da aceleração, portanto, vamos ter aqui ou mais ou menos, e aqui temos o intervalo de tempo. Quando é que o movimento é acelerado ou quando é que é retardado? O movimento é acelerado quando o corpo está a ser empurrado no mesmo sentido em que se está a mover. Ou seja, quando a força e a velocidade têm o mesmo sentido. Por esse motivo é que a força faz trabalho motor e a energia cinética aumenta. Pois, mas é que a aceleração tem o sentido da força. E então, o que nós percebemos daqui é bastante simples, que é, quando estas duas grandezas tiverem o mesmo sinal, ou as duas positivas ou as duas negativas, o movimento será acelerado. Quando elas têm sinais opostos, então significa que o corpo move-se no sentido e tem a aceleração, ou seja, a força aplicada tem no sentido oposto, logo o momento vai ser retardado. Quando nós estamos a estudar um corpo em queda livre, o corpo em queda livre só está a ser atuado pelo seu peso, só é atuado pelo peso, então significa que a aceleração é a aceleração da gravidade e a equação vai assumir a forma de y será igual a y0 e se for abandonado fica só menos o meio de gt quadrado. Quando eu quero calcular o tempo que ele demora a chegar ao chão, isto fica assim, 0 igual a y0 menos o meio de gt quadrado, pelo que o tempo que ele demora a chegar ao solo, portanto, o tempo de queda, é igual à raiz quadrada de 2 vezes a altura de partida sobre g. Reparem que a massa não faz parte destas equações. Portanto, objetos com as mesmas equações de movimento demoram o mesmo tempo a chegar ao solo, chegam com o mesmo valor de velocidade, etc, etc. É claro que não terão a mesma energia, porque a energia vai depender da massa. Com base na informação apresentada no texto, vai sendo a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Na ausência de resistência do ar, o tempo de queda de um objeto depende da altura de queda. O peso do paraquedista, que está no sentido do movimento, mantém-se constante durante o movimento, porém, na fase inicial, a resistência do ar é menos intensa do que o peso. Quando se atinge a velocidade terminal, a resistência do ar e o peso têm a mesma intensidade. Quando abre o paraquedas, a intensidade do ar é mais intensa do que o peso. E depois volta a ter as forças com a mesma intensidade. E por isso nós temos movimento acelerado não uniformemente. Atenção a isto, é não uniformemente. Porque a aceleração não é constante, porque o declive não é constante. Uniforme. Retardado não uniformemente e volta a ser uniforme. No intervalo de tempo de 0 para 1, o modo de aceleração é constante, está errado. No intervalo de tempo de 1 para 2, a força resultante é nula, é verdade, porque a velocidade é constante. No intervalo de tempo de 2 para 3, a aceleração é igual a 10. É errado, a aceleração é 10 quando o corpo está em queda livre, o que não é nenhuma das situações. No intervalo de tempo de 0 para 1, a intensidade da resistência do ar aumenta desde 0 até igualar em norma ao peso do conjunto, correto? De 0 para 1, a força resultante tem o sentido contrário ao movimento, está errado porque o movimento é acelerado, logo a resultante tem sentido de movimento. De 1 para 2, a energia cinética mantém-se constante, está correto porque a velocidade também não se altera. De 0 para 1, não há conservação da energia mecânica, correto? Nunca há conservação da energia mecânica neste movimento, porque a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas, que neste caso é igual ao trabalho da força da resistência do ar, que por se opor ao movimento faz trabalho nulo. E no intervalo de tempo de 3 para 4, o paraquedista está parado, está errado, porque tem movimento uniforme. Identificação das forças que atuam na esfera. Então vamos ter força gravítica e força de resistência do ar. Descrever como variam os módulos destas forças. O módulo da força gravítica é constante e o módulo da força de resistência do ar aumenta até ser igual ao módulo da força gravítica. A aceleração é igual à força resultante sobre a massa, a força resultante é igual à força gravítica menos a força de resistência do ar sobre a massa. Ora, a força de resistência do ar está a aumentar até igualar em módulo a força gravítica. Então, o numerador desta fração está a diminuir. Então, se o numerador está a diminuir, isto significa que a aceleração diminui. Além do mais, se virem aqui pelo gráfico, a aceleração é o declive deste gráfico e o declive está a diminuir. Portanto, a aceleração está a diminuir necessariamente. Ainda sei outra coisa, que é identificar os dois tipos de movimento que ela adquire durante a queda. Portanto, vamos ter primeiro o movimento acelerado não uniformemente e depois passamos a ter movimento que é uniforme ou retilíneo uniforme. Considera dois corpos em queda livre com massas diferentes, junto à superfície da Lua, demonstra que os valores da aceleração com que os corpos caem são iguais, portanto não depende da massa do corpo. Então nós dizemos que a força resultante é a força gravítica, logo a massa do corpo vezes a sua aceleração, a força gravítica é igual ao G vezes a massa da Lua, vezes a massa do corpo sobre o raio da Lua ao quadrado.
a massa do corpo vai simplificar, então a aceleração não depende da massa do corpo. De facto, isto é que é a aceleração da gravidade da Lua. É a constante de gravitação vezes a massa da Lua sobre o raio da Lua ao quadrado. Dá-me o valor da aceleração gravitacional da Lua junto à superfície da Lua. Seleciono o gráfico que traduz como varia a velocidade de cada um dos corpos junto à superfície da Lua e junto à superfície da Terra. Nós já sabemos que a aceleração da Terra é maior e, portanto, o declive do gráfico tem que ser mais acentuado. Tendo em consideração a aceleração, tem o valor de 4 metros por segundo quadrado e a velocidade inicial, que é de menos 20 metros por segundo, eu vou determinar no instante em que o corpo inverte o sentido. Porquê? Porque quando um corpo tem um movimento que é retardado, o movimento se é retardado até a inversão do sentido. Ora, a equação das velocidades fica velocidade igual a menos 20 mais 4t, e ele inverte o sentido quando a velocidade se anula, portanto 0 igual a menos 20 mais 4t, isto dá um total de t igual a 20 quartos, que são 5 segundos. Ora, se o corpo inverte o sentido no instante 5, portanto ele vai ter sempre o mesmo tipo de movimento até o instante 5, que é o intervalo que compete, de 0 para 5. Então, como nós temos a aceleração positiva e temos a velocidade negativa, velocidade inicial, então passamos a ter movimento retilíneo uniformemente retardado. Calculo o valor do deslocamento do carro no intervalo de tempo considerado, portanto eu vou calcular a posição para o instante 5 segundos, que me vai dar 2 vezes 5 ao quadrado, menos 20 vezes 5, mais 10. Isto dá um total, 2 vezes 5 ao quadrado são 50, 50 menos 100 dá menos 50, mais 10 dá menos 40 metros. E o deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial, portanto dá menos 40 menos a do início, que são 10, dá menos 50 metros. Calculo o modo da velocidade do carro no instante t igual a 4, portanto a equação da velocidade já vimos que era igual a menos 20 mais 4t, portanto a velocidade para 4 segundos será igual a menos 20 mais 4 vezes 4, que dá um total de menos 4 metros por segundo. E aqui pede uma direção, é a direção tangente à do eixo do movimento, que é o eixo de x, e o sentido será o sentido negativo do referencial. E o módulo da velocidade será de 4 metros por segundo. Nós sabemos que a força é igual à massa vezes a aceleração. Nós sabemos que o corpo tem uma determinada massa. Sabemos que a aceleração deste carro é de 4 metros por segundo quadrado. E o que nós sabemos é que a força e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, se a aceleração é constante e a massa é constante, então a força também será constante. Primeira questão. Então, vamos eliminar estes dois gráficos. Por outro lado, o sentido da força é o mesmo sentido que a aceleração. Se a força tem o sentido da aceleração e a aceleração é positiva, então a força também o será. Portanto, só pode ser este gráfico.